Bom, e agora a gente muda de assunto para falar de um tema aí que está gerando polêmica. Na última semana, cerca de 1.000 funcionários que atuavam em regime remoto foram demitidos de um banco aí nacional grande, sob a justificativa de baixa produtividade no home office. Segundo informações que foram divulgadas à imprensa, a decisão de demitir esses trabalhadores em massa partiu de uma revisão de condutas, que classificou os desligamentos como resultado de quebra de confiança e baixa aderência ao teletrabalho, ao trabalho remoto. E para analisar essa questão, o que pode e não pode ser feito no trabalho remoto, a gente conversa agora com o nosso convidado do dia, o advogado trabalhista Marco André Carvalho, que já aparece aqui de forma remota para conversar com a gente. Olá, Marco, seja bem-vindo ao Conexões mais uma vez. Peço que você se apresente para o nosso público cego e de baixa visão. Olá, Camila, obrigado pelo convite. Obrigado, TV Conexões, a TV UFG. Meu nome é Marco André, eu sou um homem negro de cabelos e barba negra. Na parte do queixo, do bigode, tenho já um pouco de cabelos brancos. Estou de terno e gravata, em um fundo com uma janela coberta ao fundo com uma janela, dentro de um escritório de advocacia, no meu escritório. Bom, para a gente começar, Marco, explica para a gente o que é que pode e não pode ser feito pela empresa na hora de fiscalizar o trabalhador que está em casa, que está trabalhando de casa. A gente sabe que muitas empresas têm sistemas, que simulam um ponto, em que você tem que acessar aquele sistema para comprovar que está trabalhando, e há também certo monitoramento das empresas na hora de avaliar se o funcionário está ou não está cumprindo as demandas, o que pode e que não pode ser feito. De fato, o empregador tem esse poder de fiscalização do trabalho, né? Ele não só tem o poder de fiscalização, como também de, eventualmente, de punição desse trabalhador em caso de algum tipo de descumprimento das regras do contrato de trabalho. No entanto, esse poder de fiscalização, ele tem alguns limites legais. Em especial, esse caso do banco que fez uma dispensa em massa, eles fizeram uma fiscalização sem autorização prévia dos trabalhadores, sem que eles soubessem disso, e por meio de um software, desligaram mais de 1.000 trabalhadores por baixa produtividade, suposta baixa produtividade. E o mecanismo foi quantidade de cliques no mouse. Então, eles estavam fiscalizando até mesmo a ação de clicar no mouse, Marco. Queria que você explicasse para o nosso público, principalmente aquele que trabalha em home office. Na hora em que ele começa a fazer esse serviço, ou se ele já for contratado para fazer esse serviço, tem que existir uma diretriz clara de como vai ser essa fiscalização, o que o trabalhador deve fazer para garantir os seus direitos e também, obviamente, para atender aquilo que as empresas esperam. Com toda certeza, tem que estar, inclusive, essa questão de fiscalização da quantidade de cliques ou do tipo de monitoramento que o empregador vai ter, isso tem que estar discriminado, isso tem que estar informado por meio do contrato de trabalho, por meio de uma circular, por meio de um diálogo para o empregado. Ele não pode ser surpreendido, né? Porque senão a gente, além de criar um ambiente hostil, de medo, de fragilidade, de o empregado não ter a possibilidade de explicar por que ele não deu tantos cliques ou Y cliques, ele precisa ter isso de forma clara, porque não vai ser a quantidade de cliques que um gerente de banco vai conseguir medir a sua produtividade, né? É porque a função de gerente de bancos ela é muito mais ampla do que isso. O sujeito precisa fazer avaliação de contrato, reunião, ligação para cliente, e quantidade de clique não é uma questão real de produtividade desse trabalhador. E os trabalhadores que estão em home office, eles têm os mesmos direitos também trabalhistas, a depender do contrato de trabalho, Se forem trabalhadores com carteira assinada, se forem trabalhadores contratados como pessoa jurídica, eles devem seguir essa mesma legislação. Não tem uma legislação diferente para um trabalho remoto. Não tem mesmo, né? A reforma trabalhista trouxe os artigos 75 e diante para falar sobre o trabalho remoto.
Se o trabalhador for seletista, as disposições estão ali, né? E se o sujeito for contratado como pessoa jurídica, aí a discussão é muito mais ampla. Inclusive, atualmente, a gente tem o tema 1389, que está sobrestando todos os processos envolvendo a discussão sobre a existência de relação de trabalho nesses trabalhadores que estão pejotizados. Marco, para a gente terminar, queria acrescentar um outro assunto que também tem gerado certa polêmica, principalmente nas redes sociais. São declarações de empresários, CEOs, aí falando sobre a ideologia política ou as escolhas políticas dos empregados ou futuros empregados, candidatos, enfim, de que não contratariam pessoas com determinada ideologia política. Isso pode ser feito, esse tipo de declaração, e uma empresa ela pode definir pela contratação ou não de um empregado se baseando nisso, como ideologia política ou muitas vezes orientação sexual, vamos ampliar aí, né? Também religiosidade. Essas opções, elas podem ser feitas? Ou tem algo dentro da legislação que impeça isso? Não, né, a empresa não pode se dar o direito de restringir a entrada de uma pessoa porque ela não tem determinada religião ou porque a opção política é diferente da opção política do empregador. Inclusive, a empresa também não pode dispensar esse empregado por questões relativas a gênero, sexualidade, opção política. Isso, na verdade, é uma atitude discriminatória e vai trazer para esse trabalhador a possibilidade de discutir essa dispensa discriminatória na Justiça do Trabalho, além de atrair também para o empregador problemas relativos à fiscalização do trabalho por meio dos auditores fiscais de trabalho, problemas envolvendo também com o Ministério Público do Trabalho, né? Eles podem atuar em nome da coletividade, requerendo danos coletivos, porque antes de mais nada, o trabalho responde a uma função social. E dentro dessa função social, a gente também tem as normativas constitucionais, que ninguém pode ser impedido de trabalhar por conta de algum tipo de opção sexual, ou opção política, ou gênero, ou classe, ou raça. Bom, a gente conversou com o advogado trabalhista, Marco André Carvalho, falando então sobre essas questões envolvendo principalmente aí a dispensa de trabalhadores que estão trabalhando em home office e também quais são os direitos e deveres dessa parcela aí dos trabalhadores. Muito obrigada, Marco, pela sua presença, seja sempre bem-vindo e bom trabalho. Obrigado, bom dia a todos.